Fala, torcedor do Palmeiras, sexta-feira aqui é agitada aqui, vaza novas imagens aqui da arbitragem aqui, determinando aqui a expulsão de jogador do Corinthians. Pessoal, tem muitas informações, repercussão desse jogo, também do próximo jogo, isso e muito mais. Pessoal, já pode deixando seu like, quero aproveitar aqui para deixar o link como que dos canais oficiais na descrição do vídeo. E no clássico aqui em São Paulo, deu um empate e teve muita reclamação. E a gente vai conferir tudo agora que aconteceu lá no Allianz Parque. Chuva, jogo atrasado, confusão, pênalti, reclamação com o Marcelo Rosenberg. Ele vai trazer todas as informações aqui no telão do Esporte Total. Diz aí, Rosenberg! Oi, Fernandinho, tudo bem? Um abração para você, para todo mundo que está acompanhando em casa o Esporte Total. Que clássico Palmeiras e Corinthians fizeram aqui no Allianz Parque. Um jogo com direito a praticamente tudo, né? Que reveste a história deste grande clássico. Chuva que atrasou o início do jogo em meia hora, expulsão de jogador do Corinthians por simulação e um pênalti perdido pelo Palmeiras já nos acréscimos. No final, Palmeiras 1, Corinthians 1, resultado muito comemorado pelo Corinthians e muito lamentado pelo Palmeiras aqui no Allianz Parque. O Palmeiras começou dominando, perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo e com 8 minutos saiu na frente com um gol do Maurício, que é o artilheiro do Verdão nesta temporada. O Maurício marcando o gol que abriu o placar no Allianz Parque. O Palmeiras continuou dominando, continuou criando. O Hugo começou a fazer grandes defesas, mesmo com a equipe do Corinthians perdendo em jogadas do Facundo, em jogada do Piquerez, depois o Estevão, o Richard Rios, e o Corinthians só começou a incomodar com o Yuri Alberto quando ele perdeu uma chance depois de receber do Memphis. Em seguida, uma defesaça do Everton, numa cabeçada do André Ramalho, até que praticamente no finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians acabou encontrando o seu gol de empate. Memphis rolou para o Yuri Alberto, ele acabou deslocando o Everton 1-1, e neste gol, né, vocês podem observar, o Yuri Alberto acabou chutando, né, a bandeirinha de escanteio. Existia um símbolo do Palmeiras, né, nessa bandeirinha, acabou recebendo o cartão amarelo. Por que a gente fala desse cartão amarelo? Porque aos 16 minutos do segundo tempo, ele simulou uma falta nessa jogada com o Naves e acabou recebendo o cartão vermelho, sendo expulso de campo pelo árbitro da partida, o Rafael Claus. Evidentemente que a partir daí ficou um jogo de ataque contra a defesa, o Palmeiras dominando, tentando realmente encontrar o seu segundo gol. Teve essa cabeçada do Mike na trave, a torcida do Palmeiras empurrando a equipe, até que acabou acontecendo esse lance, né, do pênalti. O pênalti cometido pelo Rian no Estevão, e o Estevão acabou batendo a penalidade máxima, o Hugo Souza defendendo, aliás, segundo pênalti defendido pelo Hugo na semana. No final, né, o empate muito comemorado pelo Timão e muito lamentado pelo Verdão. Eu volto com você. Obrigado, Rosenberg. A parada é a seguinte, vamos dar uma olhada de novo na cobrança de pênalti, porque o Abel reclamou, e com razão, depois na zona mista, que houve invasão. Realmente houve. Quando o Everton deu o rebote, ou melhor, quando o Hugo deu o rebote, o Estevão poderia chegar na bola. Não sei se iria acontecer ou não, mas tinha um jogador do Corinthians que acabou tirando. Vamos dar uma olhada de novo. Olha aí, ó. Vamos lá para a cobrança. O Estevão faz a cobrança. Pode olhar, aqui do lado esquerdo o jogador entra. Não dá para ter certeza se foi antes da cobrança de pênalti, mas enfim, foi ele que cortou a bola. Tá aí o Hugo, mais uma grande defesa do goleiro do Corinthians. Ó, vamos ver se dá para ver melhor agora. Tá o pezinho ali. Aqui. Não, então, a câmera não dá para ver se houve a invasão, não. Se houve, foi muito rápido e o jogador do Corinthians acabou afastando, tirando a bola que poderia vir para o rebote do Estevão. Lance para discussão a semana toda, discussão também com a expulsão do Yuri Alberto. Ele, quando marcou o gol, ele deu um bico na bandeirinha, a regra diz que isso é provocação, interpretação do árbitro, ele recebeu o amarelo, olha aí. E daqui a pouco, no segundo cartão, isso aí, o pessoal acha que é provocação, recebeu o cartão amarelo, atitude antidesportiva, e o segundo amarelo que ele recebeu, realmente não vi nada. Ele se jogou, forçou uma situação. Olha esse lance, ó. Jogador do Palmeiras não encosta no Yuri Alberto. Ele se jogou, o Claus deu o cartão amarelo. Tem outro ângulo que a gente pode ver melhor. O Yuri Alberto, ó, vamos ver se agora a gente vê, ó, não houve contato. Ele fez o corte, o jogador do Palmeiras só fechou. Olha aí, não houve o contato. O jogador do Palmeiras se retrai e o Yuri Alberto que vai na perna do jogador do Palmeiras.
cartão amarelo merecido, principalmente pelo segundo lance que acabou acarretando o amarelo, depois o vermelho. Lance que realmente poderia ter sido evitado, um jogo cheio de polêmicas, muita reclamação. O Palmeiras já disse que vai na Federação Paulista para reclamar dessa história da invasão, houve, não houve. Enfim, foi um jogo que o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. Os dois goleiros fizeram grandes defesas e o Palmeiras poderia ter conseguido a vitória. O Corinthians jogou bem, com um a menos, soube se defender, quando a gente fala jogou bem, porque tinha um jogador a menos e volta para casa com um empate importante. Tá aí o Abel Ferreira. Bom, várias coisas para a gente comentar, mas ele vai para a questão da arbitragem, para falar que aconteceram coisas ali, vocês todos viram e tal, e fala do pênalti do Estevão da invasão, né? Teve ou não teve essa invasão? A gente já pegou aqui alguns frames, olha lá, esse é o frame que a gente tem, né? O pé direito está dentro da área no momento do toque, ou ele está pisando na área, não? Porque se ele está sobre a área, ele pode estar. Se ele está pisando já dentro da área... A minha impressão é que não está pisando. Tem um jogador do Palmeiras aqui que está pisando, hein? Assim, você tem 4 dúvidas. Se você acha que vai ser ultra minucioso, o que ele reclama do lado esquerdo, o jogador do Palmeiras aqui embaixo, um outro na meia-lua, que não pode, e um jogador do Corinthians ao lado do jogador aqui embaixo, que parece estar com o pé em cima da linha, que também não pode. Pois é. Se for ser ultra minucioso. Houve uma mudança na regra recente, que antigamente toda expulsão, toda invasão era punível, e depois dessa mudança, assim, a invasão tem que de fato ter um impacto. Então, se o jogador que pega o rebote invadiu, foi o que aconteceu. Isso tem um impacto. Foi o que aconteceu. Porque os três para cá não tem impacto. Ele que tira a bola. Isso. Do lado esquerdo. Esse lado direito, né? E só para frisar, antes que falem, o Hugo tá com o pé na linha. Exatamente. Adiantou, mas o pé tá na linha. Então, o pé na linha tá tudo certo. Tem invasão na meia-lua também, mas aí você tem, como consequência da invasão do João Pedro, ele chegar ali do lado do Estevão o impacto, o único que pode ter impacto, segundo o que o Léo falou, é o jogador que está do lado da defesa do Hugo, lado direito do Hugo, esquerda, ou seja, só o jogador do Corinthians. Ô William, só para complementar, porque tem uma outra questão que o nosso Francisco de Laurenti, né, que ele fala que a nossa equipe no estádio, ele fala, segundo as pessoas que a reportagem da SPN conversou, a reclamação da comissão técnica do Palmeiras é que eles ouviram do Luiz Flávio Oliveira que, enquanto o lance estava sendo checado, o Cláudio mandou o jogo seguir. Ou seja, então teria ocorrido também um erro de protocolo, né? Porque só pode seguir depois que o VAR resolve e o árbitro de campo decide com base... Porque se segue aí não... Tem também esse complemento de reclamação, segundo a informação do pessoal que está lá da ESPN, tem esse complemento de informação. O árbitro tem o direito de deixar o lance seguir, mas ele precisa ter muita certeza. Como eu não sei o que o árbitro viu, eu acho que pegando o padrão do futebol brasileiro, que é o mais importante, que é um VAR ultra intervencionista, além da conta, eu acho que é sempre bom esperar o VAR dar opinião para ver se precisa ser checado de novo, se aprova ou não o lance, ao invés de você ter toda a certeza e deixar o jogo seguir. Quem manda no jogo é o árbitro, não é o VAR, tá? Mas aqui no Brasil não funciona assim. Que esse tipo de lance de invasão, cara, é muito difícil pro árbitro. Pelo seguinte... Muito. Você tem que estar de olho na linha e esquecer o resto. Isso. A batida do pênalti. Sim. Isso. E tá com a visão periférica. Alguém aqui olharia para a linha de invasão traseira, né? e largaria o pênalti. Quase impossível. Você fica vendo se o jogador bate, se ele não escorrega, se na hora de bater ele não toca 2 vezes na bola, que tem jogador que escorrega, bate com um pé e com o outro. Aí ele fica olhando para a linha, ele não vê isso. Então você olha para a batida e para o goleiro. Aqui você pode perder. Pô, legal, o VAR tá lá, ó. Regra, tem que seguir, vale para todo mundo. Que o Bandeira tá vendo a linha do goleiro. Exato. Bandeira, o outro pode até ficar, se quiser, na invasão. Assim, eu acho que procede. Sim, ele está à frente e é o jogador que chuta a bola, é o Tchoca, 47. Então, eu não vejo uma loucura na reclamação. Também não vejo. Mas esse lance não explica o jogo do Palmeiras. Coisas bem diferentes. Senão parece que foi um jogo de final de Copa do Mundo e só um pé à frente da linha que estragou tudo. O que estragou foi que o Palmeiras realmente não tinha um atacante, e não é o fato de ser a gente chamar de centroavante ou não, você pode ter um atacante que ocupe a área, né? Você olha a movimentação, você vê que os atacantes ficaram fora da área. Sabe que é bom você falar isso com uma ilustração aqui? Pode continuar falando, Calçado, mas só uma ilustração, porque
A gente tem o excesso de cruzamentos ali do Palmeiras, mas pode continuar falando enquanto a gente vai ilustrar. Então, talvez até te ajude. São aí coisas diferentes. Procede a reclamação, mas não explica o jogo do Palmeiras. Tá? O jogo, se o Palmeiras tinha a oportunidade de jogar em casa com um jogador a mais, de vencer o Corinthians, que tinha problemas para marcar, o Estevão, que é espetacular, tanto que gerou um pênalti, na velocidade do Maurício, do Facundo. Então o Palmeiras tinha sim condições. Aí o jogo do Veiga é o mesmo de outros tempos? Não. O jogo do Rios foi abaixo, perdeu a bola que não poderia. Ele era o primeiro volante e praticamente o único volante da equipe, pois tinham 3 zagueiros. E ele perde a bola para o centroavante, que é o Memphis, o atacante, numa bobagem. O Corinthians se aproveita muito bem. Então o Palmeiras tem lá seus defeitos e que não podem sumir apenas na análise da invasão. Sim, sim. Coisas diferentes. E o que a gente está vendo aí, esse excesso de cruzamentos, mas foi no segundo tempo. Não, desde o primeiro tempo. Quantos jogadores tem na área? Exatamente. Que chega em cima daquilo que você estava falando. Que não chega, Maurício não chegou, o Veiga não chegou, aí, não tem o centroavante referência, enfim. Fala, Bertozzi. Não sei, ele não falou sobre isso, se foi um recado deliberado. Mas o Benedetti entrar para ser o centroavante diz algo sobre a formação do elenco do Palmeiras, sobre o equilíbrio do Palmeiras. Tudo que o Abel faz, a gente já tem algum tempo aí de estrada para analisar. Tudo que o Abel faz, passa recado. E não é que passar recado é algo negativo. Ele está passando recado, ele está querendo virar e falar também, você viu o que aconteceu no derby? Eu tive que colocar um cara assim. Você viu que está todo mundo falando? E eu tô com calçado porque ele se bate muito na tecla, o Abel bate muito na tecla da questão da arbitragem, depois bate muito na tecla da superioridade e de como ele sufoca o Corinthians no primeiro tempo. E depois ele fala, o adversário inclusive teve que mexer porque a gente estava passando por cima, ou falar algo semelhante. E não entra no que tem que entrar. E aí tem um debate dele com o repórter, que não estava em Campinas, então queria colocar, e aí no final o repórter diz que não queria estar ali só para indagar, não está ali para fazer afirmação ou análise. Aí no final o repórter deixa escapar uma análise, o Abel aproveita para virar e falar a sua opinião. E aí já dá uma resposta de 2 palavras, então não entra no assunto. Então o que lhe é desconfortável, que o Calçade fala, por onde passa o resultado do jogo, ele não entrou. Exato. E a gente conhece o Abel, conhece o Abel para entender que é deliberado não entrar na Calçada. Eu só concordo com ele que vendo as partidas do Palmeiras que eu assisti nesse ano, essa pra mim foi a melhor. E a gente fala que o primeiro tempo foi bom. Só que não foi eu acho que ele tem um caminho ali bem melhor pelo nível do adversário? Pelo nível do adversário, pelo domínio de jogo. É que faltou a última etapa essencial, que é ter mais jogadores na área para aproveitar isso. Ou um pouco de sorte. Que explica a bola na trave. Bola na trave são 2 coisas que levam a bola a bater na trave. Uma, limite entre a sorte e o azar. Outra, a finalização não foi totalmente precisa. Ela foi quase precisa. E aí é do jogo. Futebol é um jogo. Todo jogo tem sorte e azar. Alguns jogos sorte pesa mais, no outro tipo de jogo a sorte pesa menos, o azar também. É isso que explica, né? Agora, o Palmeiras criou o suficiente para vencer. Se tivesse alguém na área, ou mais jogadores entrando na área nesses cruzamentos, a chance de ter feito o gol seria bem maior. E se, de repente, voltasse a cobrança de pênalti na invasão, no segundo pênalti, talvez o Palmeiras vencesse. Nada disso muda o que foi a atuação do time. E sempre bom lembrar, o que faltou 6 de fevereiro, né? Não tem um mês que se apresentou. Então, o que faltou é ok. O que não dá é para virar em novembro e virar e falar, aquele linha de passe lá de 6 de fevereiro, a gente passou o ano inteiro falando que falta isso. Agora, hoje está faltando, falta a reposição, falta ir ao mercado e conseguir achar esse 9 que não é fácil, e está faltando porque é nesse trabalho. Só para também, porque o pessoal quer pegar e, sabe, fogo no Abel. Calma. Ele começou elogiando. O comportamento do time. Ele poderia reclamar, não reclamou. Aí as reclamações foram direcionadas para a arbitragem, não para a equipe. Mas aí quem está ali para entrevistar está vendo que faltou atacante. E ele não deixa tocar nesse problema. Ele não deixa essa opinião. Ele já meio que saiu desse assunto no jogo contra o Guarani. Vocês falam de novo do 9 e tal, etc. Eu não vejo nenhum problema numa coletiva, assim, quem está participando colocar uma opinião. Ele pode falar discordo, ou não concordo por isso. Entendeu? Uma coisa é uma pergunta. Você pode colocar, e o repórter poderia ter colocado aquela opinião em forma de pergunta, daria para fazer tranquilamente, ele teria que responder, mas responderia mal do mesmo jeito. Digo, mas eu não vejo problema. Você pode dizer, olha, não concordo com sua opinião. Sim. Eu acho que é diferente. Aí, se
Se ele ouviu uma grande bobagem, ele pode dar uma grande explicação. Para uma grande bobagem, uma ótima explicação, você desconcerta a pessoa. Você não Com gentileza. Com gentileza, não vejo problema. Assim, ele dá entrevistas tão boas quando ele quer. Né? Tem horas que ele está emburrado e é só safanão. Eu prefiro as boas. Nas boas, que são muitas, tem muito conteúdo de futebol legal. Sim. E nessas daqui tem... um vazio danado. Parece que ele já está de saco cheio em janeiro, Então, início de fevereiro, entendeu? Ô Bertozzi, considerando que jogo no dia 6 de fevereiro, considerando o que a gente está vendo do Palmeiras e considerando, você já citou, questão de elenco, né, de peças que o Palmeiras tem à disposição. O quanto o Palmeiras está longe do... Claro, não está perto do ideal, mas o quanto ele está longe do ideal? O quanto esse time ainda pode render ou realmente, se não vierem reforços, limitações muito sérias ali vão ficar cada vez mais graves? Eu acho que ele pode jogar melhor com as peças que ele tem, mas entendo também... Mas está muito distante ainda? Tá. Eu acho que assim, e hoje eu vou tomar o jogo de hoje como um jogo bom. Talvez até o melhor do ano, se a gente considerar outras atuações do Palmeiras. Se fosse Paulinho em forma, ao invés do Maurício com a mesma escalação. Opa! Já ajuda, né? Que E olha que o Maurício tem feito um belo começo de temporada. O Paulinho é muito bom, é por Mas isso. pela Sim. pergunta e pela resposta que ele não quer dar, a ideia foi essa. E o Paulinho para essa ideia, de fato. Mas eu acho que tem aqui duas questões para a gente pensar. O Palmeiras tem no meio do ano um objetivo importante para ele, que é o Mundial, tá? No segundo semestre, o Palmeiras não vai ter o Estevão. Isso. Então, assim, você tem duas questões para resolver. Facundo ou Paulinho na direita e você vai precisar do centroavante. É esse o meu Perfeito. ponto. E quem vier para a direita, talvez Facundo ou Paulinho, a gente não afirma que vai ter capacidade de decisão do Estevão. E da margem de evolução que ele teria no segundo semestre. Na verdade, o ideal do Paulinho é ele ser um segundo atacante. Exato. E aí Ou você ele não é do vai nem outro lado, jogar é com segundo 3 atacante. avançados, que não é nem exatamente pela direita aberto, né? Você tira um pouco do que ele pode oferecer de melhor. Mas não vamos adiantar as coisas, né? Não, mas se você pensar no Atlético, os melhores momentos foram do Paulinho como dupla de ataque. Claro, sem dúvida. Não muito aberto do lado esquerdo, por exemplo, como jogou em alguns momentos. Tanto que a gente criticou quando o Filipão foi contratado, que distanciou eles, né? Foi, nos primeiros Caiu jogos. muito de rendimento, né? Sim. A gente ainda tem mais um pouquinho de arbitragem, porque faltou falar de 2 lances aqui. A gente vai falar da história do Yuri Alberto, mas tem o lance do André Ramalho, da bola na mão ali. O chute que é do Piquerez, né? Se eu não me engano, de fora da... É do Piquerez. E aí, esse lance do André Ramalho, que aí ficou aquela coisa, pênalti, não pênalti e tal. Eu acho que a decisão ali foi super rápida, não teve dúvida nenhuma, o jogo seguiu e ok. Pra vocês? A bola que o jogador tenta afastar e bate vindo de outra parte do corpo, isso é de manual de arbitragem não marcar, né? Não sei que ele fizesse um movimento adicional, deliberado. Então, acho que esse é o lance clássico de não pênalti. Não tem muito debate. Se vocês quiserem destruir o futebol de vez, você pega, faz, ao invés das traves, do mesmo formato, você faz um iglu e marca esse pênalti. Brincadeira. Porque assim, ele, no momento do chute, que é o jogo ele humano. toca com o pé esquerdo e ele já faz um movimento de queda. Para alcançar a bola, o movimento dele já é de queda. Então o braço está caindo ali e bate no pé. Se ele estivesse apenas com o braço aberto e a bola fosse diretamente no braço aberto, é outra coisa. Mas como ela bate antes, não tem o que fazer. É um acidente. E o movimento dele é de tacar a bola com a perna. Exatamente. Assim. Sim, esse é um lance assim, clássico de não marcação. E me parece que não teve nem debate por parte do palmeirense, da comissão ou da coletiva da Abel. Na calor do jogo você pede, eles jogadores, faz parte. Natural, bateu no braço, você pede, você grita, porque vamos ver o que dá. Hoje em dia a bola bate na barriga, os caras já estão. Perfeito. Estão reclamando. Ganhar na base do barulho, do grito, né? Como sempre foi. Mas eu acho que aí também não tem nada. Vamos dar uma olhadinha nos lances do Yuri Alberto. Lembrando que a Renata Ruel estará na sequência no Sport Center. Curioso. No Sport Center. Dimas, não, peraí. Dimas, só um minuto. É o editor-chefe. Ele tá aqui. Ele tá indo. O Birner pediu para falar sobre o Alberto. Falei aqui que o Birner quer falar sobre isso. A Renata Ruel vai estar no Sport Center na sequência, analisando todas as polêmicas desse clássico aí entre Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouquinho, na sequência do Linha de Passe, meia-noite. O Birner pediu para falar sobre o lance do Yuri Alberto. Eu quero muito falar sobre essa expulsão do Yuri Alberto. Né? Porque a gente tem lance? Vai colocar. O lance a gente já comentou aqui, do chute na bandeirinha, é padrão. E por mais que eu ache que
não deveria ser, então eu tiraria a bandeirinha para evitar qualquer tipo de polêmica, para os dois poderem chutar a bandeirinha, quem quiser fazer gol chutar a bandeirinha, eu acho que tem que dar o amarelo. Porque todas as vezes que eu vi alguém chutar a bandeirinha, há algum tempo, esse jogador tomou o cartão amarelo. Sim. Então, padrão. O segundo lance, apesar do Yuri Alberto claramente cavar e de ser, digamos assim, ruim na parte teatral, eu não concordo com a expulsão. Porque, no final das contas, sim, eu acho que esse lance deveria ser cartão amarelo. E provavelmente se isso acontecesse na Inglaterra, seria cartão amarelo, inclusive com uma vaia enorme da arquibancada. Acho que até se o cara do próprio time, da torcida, que está em campo, apoiando seu time, fizesse isso, eles vaiariam por uma questão cultural. Sim. Aqui no futebol brasileiro tem 50 mil cavadas que não tem contato o ano inteiro e é muito raro mostrar um amarelo. Vou dar um exemplo. Um jogador que eu adoro, acho excelente em futebol e sempre elogio, Daverson. Você imagina se cada vez que o Daverson fizesse uma simulação, ele tomasse um amarelo? Muitas vezes ele não toma amarelo. Então, como eu gosto de padrão, porque eu acho que dentro do jogo é uma atividade lúdica, onde as coisas que vão mudando de acordo com o tempo, eu quero que as coisas sejam iguais para todos os times. Então, apesar de eu achar que esse lance tem que ser amarelo, que no futebol fora é amarelo, no Brasil não. Então eu discordo da expulsão do Yuri Alberto. Você acha que você acredita que o Klaus aplicou a regra correta ou ele inventou? Não, ele aplicou a regra correta. Então agora o padrão tem que ser todo mundo não aplicar a regra. Se ninguém aplica, sim. Mas assim, esse é um lance tão assintoso, tão simples de entender, tão canastrão, cara, que não tem nem contato. Pra mim o cartão é esse. Não é que teve disputa e você tá debatendo entendeu? Carga. A gente até, por acaso, a gente até debatia na redação. Eu vi Bini virar e falou, quero falar lá. Eu no primeiro momento fiquei em dúvida e eu tentei ver a imagem mais próxima. Porque se resvala, ele cai, se debate a carga, se foi. O Yuri pode não ter, a gente não consegue entender a intenção do Yuri, a gente não tá na cabeça dele, o árbitro pode ter. Agora, é uma coisa ali que eu acho que ele já até levanta meio que opa, constrangido ali. Só explicar por que eu penso isso. Ali dentro, você tem agora 22 caras trabalhando mais os árbitros. Né? E eles estão sob condições de coisas que são do campo de jogo. De limites e permissões do campo de jogo. A partir do momento que esses jogadores, hoje, não podem fazer coisas, ou podem fazer coisas que eles normalmente poderiam ou não poderiam, ao contrário do que foi nesse jogo, nesse lance, ou outros jogadores não podem fazer, você torna a disputa do trabalho desses caras, que é ganhar e perder jogos, desigual. O futebol dentro de campo é lúdico. A gente não está falando de uma regra social, uma coisa legal de fora do campo. Quando um jogador simula e toma cartão amarelo e o outro não simula, a vida do cara que simulou e toma amarelo, ela é mais difícil do que a do outro. Torna isso injusto. Mas a regra é lúdica? Oi? A regra é lúdica? Não, a regra era clara, mas aplicada não é aplicada, não é aplicada. Eu tô com dificuldade para entender o ponto do Birner. A gente deve simplesmente liberar geral, então. Se o jogador quiser se jogar e tentar influenciar a jogada. Então nós vamos fazer o seguinte. Gol com a mão pode ou ainda não está nesse nível aí? Se todo mundo pode, se ninguém pode, não pode. Tem que ser igual para todo mundo. Que ninguém pode simular. Então vamos fazer o seguinte. Você vai virar presidente da federação. Você tá na última rodada. Não. Eu só tô querendo justiça. Tá louco. Não tô me apegando a uma coisinha de campo como se fosse uma coisa que vai mudar o mundo. Destruir de vez. De hoje em diante, todo cara que se jogar sem ter contato, a gente vai cobrar que tem amarelo. A gente não fez isso ano passado. Não, a gente não fez. Em todos os jogos, não. Então você não participou aqui. A gente foi se acostumando com isso acontecendo e foi deixando passar. O cara, quando aparece um para cumprir a regra, a gente fala que ele tá errado. Se a regra é coisa que vale para todo mundo é a regra. Então toda simulação, eu não tô nem falando de errado, cartão, aplica ou não, se tem que aplicar o cartão. Vou mudar a pergunta. Eu não tô falando de errado ou certo, eu tô falando de outra coisa, de injusto e justo. Não de errado ou certo. Errado ou certo é pretensioso para mim. Injusto ou justo? Não, mas se tem uma regra, você modifica se tem uma regra onde a simulação e não o jogo. Você, pela regra não ser cumprida, você quer mudar o jogo. Não, nós temos que mudar a arbitragem, Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos mudar, só para dar um exemplo, para ficar mais claro ainda. É muito simples, falei que não tem nada de louco. Vamos supor que 50 vezes os jogadores chutaram a bandeirinha e ninguém tomou amarelo, tá? No jogo de futebol, a bandeirinha do adversário. Vamos supor, peraí. Aí vai o 51, que tem que dar amarelo, incita o torcedor adversário. É a regra. Está definido que tem que dar amarelo. Incita o torcedor adversário, esse tipo de coisa. Vai o 51 e tomou amarelo. Os outros 50 não tomaram.
Você acha justo o amarelo para esse cara? Não. Tô falando se é certo ou errado, justo. Sim, o óbvio, Brino, é o seguinte: o cara que não aplicou uma regra é o seguinte: uma coisa é um entendimento de uma filigrana, de uma opinião, tem momentos diferentes da regra. Tem coisas que a opinião do Léo é uma, minha é outra, porque nós temos interpretações diferentes. Então, se a nossa é diferente, nós não podemos dizer que o árbitro está errado num quesito que é pura opinião. E isso baseado na regra, né? Sabendo. Não uma opinião baseada na regra e outra de como eu acho que deveria ser. Você acha justo ou justo, 50 ou 51 fazer diferente? Uma coisa é isso. A outra justo é um caso que é muito claro o seguinte: o jogador está num contra-ataque de frente para o gol, vai fazer o gol, o cara dá por trás. Não tem interpretação. Está muito claro que é cartão vermelho. Concordo. Um jogador simula uma falta, é muito claro que é cartão amarelo. Isso é claríssimo. O árbitro, ele tem assim, na análise desse lance, é muito mais nada subjetivo. É totalmente objetivo. Simulou, amarelo. Não tem interpretação ali. Interpretação seria, olha, tocou de levemente na canela. Sim. O Yuri Alberto chega no seu momento Daverson e se atira. Tinha amarelo, o árbitro, pum. Hoje o Klaus tem que aplaudir. Klaus, você aplicou a regra. Quem não aplica, cabe à Federação Paulista de Futebol e no Brasileiro a CBF punir. Pega o árbitro que não aplica, deixa um mês em casa, sem taxa de arbitragem. Opa, ele vira um leão no mês seguinte. E os outros passam a cumprir a regra. É simples. E as diretrizes Esse que caso mudam. é objetivo. As diretrizes que mudam. Por exemplo, a discussão aqui entre o idealismo e a prática. A partir da Euro no passado. Eu acho que é filosófico, a partir de agora é o seguinte, lúdico, e a regra não é lúdica. O capitão fala com o árbitro. Não é o capitão acho que é pra amarelo, foi tá? encher o saco do árbitro, amarelo. E a partir dali, e todo mundo foi avisado que vai ser assim. O primeiro que não foi assim, paga a conta, paga a conta. Eu acho que o Birner está de acordo com a punição. Eu acho que todo mundo faz isso, deveria receber amarelo. Não acho. Só que é uma discussão de correção da injustiça, o lúdico, a regra, mas é aquilo. O injusto torna o jogo de igual de desigual. O que o Birner está propondo, você imagina, nós vamos nos reunir aqui, a comissão de arbitragem vai se reunir para discutir dentro da linha dele coisas que serão abandonadas. Ó, isso aqui deixa fazer de qualquer jeito, do jeito que eles quiserem. Isso, porque é o seguinte, eu vou ter que abandonar todo o jogo. Se eu abandonar um único quesito, um único ponto, falar, façam de qualquer jeito, eu tenho que permitir que se faça de qualquer jeito toda a regra. Tudo, as 17. Tudo. Não. A bola saiu. As outras são cumpridas. A bola saiu aqui nesse lance, as outras são cumpridas. Gol. Assim, então se a bola saiu nesse jogo e não marcou, sai outra vez, sai outra vez, sai outra vez. Aí a gente fala assim, gente, quando a bola sair de campo, ela continua no jogo. Porque não, isso não acontece nunca. Por que vai acontecer agora? Não, mas você não pediu. Se acontecer sempre? Você não falou pra mim, vamos supor, eu tô usando o mesmo argumento. Eu não tô supondo nada. Eu tô falando que os árbitros normalmente não dão cartão aqui no Brasil nesse lance. É que você está escolhendo um momento do jogo. Eu não tô nem entrando. Você está escolhendo um momento do jogo. Que acontece? Para deixar de ser observado. Não. Como regra. Não, ele não é observado. Eu não estou propondo. Você falou ele não é observado. Ninguém liga mais. Isso que eu não estou entrando nem na segunda questão. Mas você não está dizendo. É cavar. Você não está dizendo para ninguém ligar mais? Eu não estou entrando nem isso. Eu não tô nem. Oi? Você não está dizendo para não. Para não se marcar dizendo mais? Que nunca ligam para isso quase. Então, e aí quem marca. E que por cumprir a regra de maneira correta abriu-se uma exceção. Então esse programa está dizendo que quando. Eu estou dizendo. Um gênio veio e aplicou a regra corretamente, ele está errado. Mas tem uma diferença, Bina. Tem regra que, de fato, assim, por exemplo... Se você acha justo ou injusto. Vamos pegar... Justo e injusto, 50-51. O que o Klaus fez hoje foi justo. Ele viu e aplicou. Eu tenho 15 segundinhos para acabar o programa. Quer falar que tem 15 segundos? É que existe, de fato, regra que não... A regra dos 6 segundos, por exemplo. Por exemplo, se eu aplicar, tá certo ou tá errado? O dia que alguém marcar, de fato... Tá certo ou errado? E aí, pessoal, o Palmeiras já mira aí o próximo jogo depois da manhã, né? No domingo aí. O Verdão tem jogo, né? Descansa muito pouco, né? Por isso que Abel Ferreira às vezes reclamava com razão, né? Sabemos aí que para jogar em alto nível precisa descansar no mínimo uns 3, 4 dias, né? Vamos lá, pessoal, sobre aqui o Rafael Klaus aí. Sobre a expulsão lá do jogador do Corinthians, do Yuri Alberto. E deu o que falar, pessoal. Esse lance, né? Rafael Klaus aí gera polêmica em Palmeiras e Corinthians e é criticado na web. Abre aspas, só faz valer regra. Palmeiras e Corinthians empataram
em partida recheada de polêmica, o clássico muito agitado pelo Campeonato Paulista, hein? Palmeiras e Corinthians empataram 1-1. Maurício e o Roberto aí marcaram para os rivais, mas o jogo deu o que falar. A partida foi muito agitada, com direito à expulsão de Roberto, né, no segundo tempo, e pressão do Verdão no segundo tempo. No final do jogo aí teve um pênalti para dar vitória ao Palestra, mas parou o Hugo Souza. Rafael Claus aí é muito criticado por decisão polêmica nas redes sociais. Muitos torcedores aí do Corinthians se mostraram revoltados aí com a arbitragem de Rafael Claus aí na partida contra o Palmeiras, né? A principal reclamação foi a expulsão de Roberto. O camisa 9 aí, alvinegro do Parque São Jorge, aí, foi expulso por 2 cartões, né? Que, pela regra, foram corretamente aplicados. Então, aqui, corretamente, né, pessoal? Mas, para alguns internautas aí, foram bem literais a regra. Um por chutar a bandeira, né, na comemoração, e outro por simulação. Então, aí, não adianta agora, né, pessoal, ficar aí querendo botar culpa em arbitragem, porque que nem aquele comentarista lá que falava a regra é clara. Então aí ele aí chutou, né, a bandeira, fez simulação, isso é lance aí, né, que ocasionou nisso aí, né. Deixa aqui sua participação, o que você achou do jogo, que poderia ser melhor, né? Quem sabe assim os jogadores possam estar corrigindo aí para os próximos jogos. Vou ficando por aqui, se for novo, é um prazer, nos apoia deixando seu like. Logo estou de volta aí trazendo mais informações do Verdão.